Conclusão. A lei e seu significado. Paga Deus a Satanás com o sangue do Filho o resgate da humanidade? A visão de Deus em forma emotiva e em forma mental, a sensação da sua presença. O cientista e o místico procuram o mesmo Deus por caminhos diversos. Com a visão, que é sublimação do ser, encerra-se no vértice da obra a história de uma alma em evolução. O que registramos no término do presente volume, como conclusão da obra e de uma vida, constituindo seu ponto central, é a lei de Deus. Ela aparece após um longo caminho de maturação, o qual representa, para quem o percorreu, o maior rendimento útil que se pode obter do trabalho de haver vivido uma vida. O mundo, Cristo, o Pai e o fenômeno da evolução do antissistema para o sistema revelam-se agora como integrantes de um só organismo de conceitos, que, pelo menos como orientação, aponta a solução de todo o problema do saber, considerado em suas linhas fundamentais. Assim, nos encontramos agora perante o imenso panorama da lei. Nela, tudo o que existe, observado de sua verdadeira e justa posição, encontra o seu lugar e se explica. E, de fato, tudo torna-se harmônico e lógico quando conseguimos olhar assim em profundidade, logrando ver, através das trevas do antissistema em que estamos mergulhados, a luz proveniente do centro do sistema. A lei nos mostra uma verdade que não é relativa, pois ela constitui o grande organismo no qual se coordenam todas as verdades relativas, cada uma na sua exata posição e função. A lei não pode ser confundida com qualquer uma das tantas teorias e ideologias construídas pelo homem para interpretar a seu modo a realidade, porque ela constitui a realidade vista pelos olhos penetrantes do homem maduro, que rasgam o véu das aparências. A lei não é uma verdade particular ou de grupo, concebida com o fito de combater e vencer outros grupos. A lei é a verdade universal, válida em todos os tempos e em todos os lugares. Ela é a realidade que atua em nós e em tudo quanto nos cerca, sendo possível verificar experimentalmente sua presença e funcionamento em cada momento e em cada fenômeno. Portanto, o que realmente vale não é o fato de pertencer nominalmente a este ou a aquele grupo religioso, mas sim o nosso efetivo comportamento perante a lei. Ela constitui uma norma de justiça que não se encontra escrita neste ou naquele código, pois preside a cada movimento do ser, fazendo-nos assim recolher em bem ou em mal as justas consequências de cada um dos nossos pensamentos e ações. Então, para cada erro, a lei funciona como escola de correção, sendo seu único objetivo salvar. Ela nos explica a dor, mostrando-nos não somente a sua razão de ser, como consequência direta da persistente vontade humana de errar, mas também a sua função redentora, inserindo-a na lógica do organismo universal como instrumento de evolução. A lei nos ensina que a felicidade é conquistada através da evolução e que a condição de maior poder e vantagem está na retidão. Sabemos, então, que a dor nem sempre é apenas uma consequência do erro, pois ela também constitui um eficiente catalisador do próprio mecanismo da evolução, equivalendo à atenção do esforço necessário para ascender e à necessidade de arrancar as próprias raízes plantadas no polo negativo. Tal trabalho é uma dura fadiga, pois deve vencer as opostas forças do antissistema, que contra-atacam
buscando deter quem tenciona subtrair-se ao seu maléfico império. Isto porque elas sabem que quanto mais seres ascenderem ao sistema, tanto mais o antissistema se esvazia, significando isso o seu próprio fim com a vitória de Deus. Cristo nos quis ensinar, sobretudo, este tipo de dor-sacrifício, necessária, conforme a justiça da lei, para atingirmos a alegria do sistema. Esta é a dor-resgate da grande queda, uma dor radicada, inerente à vida e à fadiga necessária para o endireitamento do ser no sistema mediante a superação do antissistema. Há, portanto, uma razão profunda que explica e justifica a existência da dor. Ela redime e salva. Sua existência dá um significado à vida, pois constitui a disciplina que ensina, sendo o método mais eficiente para nos libertar do mal, limpando-nos da lepra do antissistema grudada em nossa pele. Assim, a dor é um instrumento de evolução. Podemos então defini-la como um processo saneador, que consiste na remoção de toda a negatividade do antissistema até eliminá-la completamente na positividade do sistema. Mas quem conhece a lei sabe que não está sozinho durante esta operação cirúrgica, porque tal intervenção, embora se realize no terreno negativo do antissistema, é dirigida pelas forças positivas e benéficas do sistema, cuja ação faz sofrer apenas o mínimo necessário para a recuperação da saúde. É exatamente do antissistema que vem a reação contra tal operação. O sistema, pelo contrário, faz passar por esta dor, mas para compensá-la depois, conforme a justiça, por meio da felicidade à qual se tem então direito, porque ela foi conquistada e paga. Cristo nos precede neste caminho e nos espera de braços abertos, bem no ápice da escada da evolução, para nos fazer ingressar no sistema. O involuído luta e sofre nas trevas. Mas quanto mais se evolui, tanto mais se adquire consciência da lei e da sua necessária ajuda conforme a justiça, conquistando-se desse modo a paz interior, que se torna independente das tempestades do mundo. Para nós, o conceito científico de evolução coincide com a concepção religiosa de redenção. Constatamos, então, que a redenção não é apenas uma concepção teológica, mas também uma realidade biológica positiva. É o conhecimento da lei que nos permite colocar no presente volume a vida de Cristo como um retorno do antissistema ao sistema seguindo a lei, cujos desígnios estabelecem o caminho da salvação como sendo o próprio caminho da evolução. De outro modo, não se poderia compreender a sua vida, pois é absurdo imaginar Deus sendo constrangido pelo poder de Satanás a pagar com o sangue de seu primogênito o resgate da humanidade, que teria sido induzida ao pecado por instigação do próprio Satanás. Como poderia Deus justificar tal culpa a ponto de reconhecer uma dívida dele para com Satanás, o que significaria uma dívida da justiça para com a injustiça? Admitir que o bem, pelo próprio ato de fazer o bem, seja obrigado pelo mal a lhe fazer uma reparação, constitui um emborcamento de tipo antissistema. A fim de justificar semelhante absurdo, teríamos de conceber Deus transformado numa espécie de servo de Satanás. Tudo isto é evidente para quem compreendeu a lei. Quem compreende o significado da lei não se limita a um mero ato mental, pois lhe é impossível deixar de vivê-la.
Passa-se assim, irresistivelmente, da simples visão à efetiva atuação e aos inevitáveis efeitos de maturação evolutiva, pois a lei não é só pensamento, mas também vontade, potência realizadora e impulso criador, tendendo por isso a se manifestar, tão logo encontre o caminho aberto. Eis que compreender a lei, vivê-la e evoluir para o sistema são momentos conexos e contíguos do mesmo fenômeno. Alcançar a visão da lei significa atingir a visão do pensamento de Deus. Como se pode, então, quando nos construímos os olhos apropriados, não ver aquele pensamento, se ele está presente em cada lugar? No exato momento em que descobrimos a lei que regula o desenvolvimento de um fenômeno, começamos a ler o pensamento de Deus. Para nós que vivemos na periferia, este pensamento apresenta-se subdividido em 1000 ramificações. Porém, à medida que penetramos com o olhar para além da superfície das coisas e das aparências fenomênicas, aquele pensamento torna-se sempre mais evidente, vivo e unitário. Isto sucede até um ponto no qual se percebe um deslumbrante centro de luz, que, como princípio unitário, dirige todo o universo. Compreende-se, então, por que o monoteísmo, com sua ideia unitária, é uma concepção mais central e verdadeira do que aquela periférica e separatista do politeísmo. É esta, em síntese, a visão que se pode atingir de Deus no plano mental. Mas ela pode ser alcançada também no plano emotivo, estando acessível não somente pelos meios da razão, mas também pelas vias do sentimento. Esta visão é o ponto culminante para o qual tende a nossa obra, o qual alcançamos agora ao concluí-la. Nos primeiros 12 volumes, mantivemo-nos sobretudo no plano emotivo, seguindo a visão no seu aspecto místico, pelas vias do sentimento. Nos 12 volumes sucessivos, nós a desenvolvemos no plano racional, mais consciente e controlado. Procuramos, assim, nos aproximar desta visão, seguindo ambos os caminhos humanos, para dela alcançarmos o mais completo conhecimento possível. A primeira obra é impetuosa, ardente de entusiasmo, baseada prevalentemente na fé. A segunda obra é trabalho de controle, baseado na razão. Assim, o produto de tipo intuitivo é elaborado sobre outro plano e, sempre que possível, submetido à observação e à experiência, em contato com a realidade. Isto era necessário porque é perigoso nos abandonarmos apenas à fé, que poderia ser tomada como uma fantasia ou um mero produto dos impulsos do subconsciente. A primeira obra é um produto intuitivo do superconsciente, que está situado acima da consciência normal. A segunda obra é o resultado de um exame operado pela mesma consciência no plano racional, sendo o efeito de um desdobramento equivalente à absorção e à assimilação daquilo que foi intuído, até se constituir numa qualidade pessoal como conhecimento adquirido. Pode-se ver, então, que esta dúplice obra não é apenas um trabalho de tipo literário, como uma espécie de exercitação ou realização mental, mas sim o resultado de um amadurecimento evolutivo que foi realmente vivido por quem a escreveu e que poderá ser vivido também por quem a lê. Esta obra permaneceu toda impressa na alma do instrumento humano que a compilou. Este trabalho constituiu para ele uma espécie de escola, uma escada que por degraus sucessivos ele subiu com fadiga. Assim, ele aproximou-se sempre mais do cimo, onde encontrou o conhecimento para responder aos seus quesitos, tendo resolvido os problemas para os quais
o mundo não lhe dava respostas. Outro tanto poderá fazer o leitor que, por ter chegado à maturidade, sentir essa necessidade. Eis que aqueles volumes são um meio para uma finalidade bem mais alta do que uma glória ou um sucesso terreno. Assim, em relação a ganhar ou perder tais coisas, tão importantes em nosso mundo, fica naturalmente alheio quem alcançou outra finalidade, que tem para ele um valor bem mais elevado. Aquelas coisas são efêmeras, passam e são abandonadas com a morte. Mas, pelo contrário, a consciência de ter procurado realizar uma obra de bem para os outros e de ter adquirido para si novas qualidades, permanece definitivamente aderente à própria personalidade, trazendo um resultado que a morte não pode anular e que, portanto, levamos conosco. Ter conquistado para si esta construção é uma realização individual, interior e indestrutível, livre das apreciações do mundo que permanecem apenas nesse nível, sejam elas de louvores ou de censuras. O fato de haver realizado um bem é traduzido num resultado individual e intransferível, porque representa uma posição biológica na qual não pode chegar a se colocar quem não tenha, com o seu próprio esforço, percorrido todo o caminho necessário. É justo, de resto, que o deslocamento de uma posição evolutiva não possa acontecer apenas com a leitura de livros, sem que se cumpra toda uma íntima elaboração biológica. Não se trata aqui de adquirir conhecimentos para enriquecer a própria cultura, mas sim de realizar um salto para a frente, o que não se improvisa nem pode se verificar, senão depois de séculos e de vidas de maturação interior. É conforme a justiça da lei que nenhuma vantagem possa ser obtida se não for ganha. Cristo nos mostrou o caminho da redenção, mas cada um deve percorrê-lo com o seu próprio esforço. Ora, em que consiste esta visão de Deus? Será possível descrevê-la para fazê-la ser compreendida pela normal forma mental humana? Como já foi anteriormente apontado, podemos nos aproximar da visão por 3 caminhos diferentes: o emotivo, do sentimento, o intelectual, da mente, e o concreto, da realização. Esta visão de Deus pode então ser sentida, compreendida e vivida. A presente obra abraça todos estes 3 momentos, podendo ser entendida separadamente a partir de cada um destes seus aspectos, os quais, no entanto, apoiam-se e completam-se reciprocamente. O indivíduo, por via de regra, escolhe o caminho que melhor condiz com o seu temperamento, conforme a faceta que teve nele maior desenvolvimento: o coração, a razão ou a ação. As religiões exotéricas, devendo satisfazer as camadas sociais menos desenvolvidas intelectualmente, representadas pelas massas que não sabem superar o estado emotivo, apoiam-se prevalentemente sobre o sentimento e sobre a aceitação passiva pela fé. A ciência, que se apoia pelo contrário no fator lógico e racional, encontra maior acolhida junto às classes mais cultas. Assim, religião e ciência são ambas unilaterais e incompletas, cada uma concebida apenas com a sua própria forma mental, ambas exclusivistas e prontas a repelir a verdade da outra, quando elas, na verdade, são complementares justamente nos pontos que não localizam uma na outra. A nossa obra, para que pudesse permanecer completa, procurou evitar tal unilateralidade, alcançando a mesma verdade primeiro pelos caminhos da intuição e depois pelas vias racionais. Assim, os 2 aspectos fundem-se e sustentam-se reciprocamente para convergir na mesma e única visão do pensamento que tudo dirige e move, ao qual chamamos Deus.
Eis então que espírito e matéria constituem alma e corpo de um mesmo organismo. Portanto, do centro à periferia, e da periferia ao centro, a existência, ora como pensamento, ora como ação, constitui uma coisa só. Assim, do sistema ao antissistema, e do antissistema ao sistema, apesar do antagonismo entre posições contrárias, Deus é uno com o todo e o todo é uno com Deus. Eis que a visão é simples, porque revela a presença de Deus em todas as formas de existência, seja qual for seu tipo, ainda que afastadas do centro, ao qual, contudo, cada uma permanece ligada, como se fosse uma sua emanação ou ramificação. A visão é unitária, porque Deus, estando presente em cada forma, seja qual for o seu nível de desenvolvimento evolutivo, é o princípio que as dirige todas, a força que lhes anima o funcionamento, o próprio modo pelo qual elas se expressam e se realizam. Esta visão representa uma penetração nas profundidades do antissistema até o seu centro diretor e animador, que é o sistema, alcançando aí, para além das deformidades do antissistema, a contemplação da beleza do sistema. Se não vemos Deus, não é porque ele se esconde no mistério, mas sim porque ainda não nos construímos os olhos apropriados para vê-lo. Mas a evolução, restituindo nossa capacidade de enxergar, irá nos reconduzir ao sistema, oferecendo-nos de novo a visão de Deus. Vive-se então em função de outra realidade, de outra existência, de tipo positivo e não mais negativo, iluminada de conhecimento, de vida e de alegria, e não mergulhada nas trevas, na dor e na morte. Tudo se transforma então, vivificado por uma divina luz que é potência interior. Tal visão da presença de Deus não é uma abstração, mas sim a percepção de uma realidade viva e positiva. Esta realidade objetiva é o sistema, cuja percepção alcança-se por evolução. A prova de que o sistema constitui uma realidade objetiva é dada pelo fato de ser ele a própria meta da evolução. Ora, a evolução é um fenômeno universalmente aceito, que vai da matéria ao espírito, caminho que não pode deixar de ter um ponto de chegada, o qual terá de ser forçosamente coincidente com o ponto de partida, ou seja, Deus. Em suma, esta visão pode ser alcançada por dois caminhos diferentes. No primeiro caminho, adequado ao indivíduo com intelecto desenvolvido, ela é alcançada por meio da compreensão da estrutura e do funcionamento orgânico do todo, ou seja, por meio de um estado de iluminação da mente que, tendo atingido o conhecimento, contempla, através da obra na qual Deus se expressa, o seu lado espiritual. No segundo caminho, adequado ao indivíduo com sensibilidade desenvolvida, ela é alcançada por meio da percepção, da irradiação de positividade e da potência criadora e saneadora emanada pelo centro, Deus, que, como uma imensa e arrastadora onda de vida, investe, sustenta e impele tudo para o bem. Assim, a visão de Deus pode ser tanto racional, por meio da ciência, como emocional, por meio da religião. Ela pode ser alcançada pelas vias da mente, assim como pelas do coração. Pode ser gozada como brilho do intelecto ou como alegria de sentimento. Cada um escolhe a via que lhe é mais adequada. Desse modo, embora o cientista e o místico pareçam dois seres opostos visando a trabalhos diversos, eles, na realidade, procuram o mesmo Deus, que fala a cada um conforme sua diversa forma mental.
É natural que Deus possua todos os aspectos e atributos que a nós, situados no relativo, aparecem como diferentes e separados. Mas a visão completa é obtida pelo intelecto unido ao sentimento, sendo contemplada tanto pelo cientista que também sabe orar, como pelo místico que também sabe pensar, operando uma análise consciente do seu fenômeno. Dotada desta ambivalência, será completa a religião científica do futuro. Eis que esta visão pode representar um estado de sublimação de todo o ser humano nos seus dois aspectos fundamentais, tanto aquele racional, emotivamente frio, como o outro, incandescente, extasiado e arrebatado, próprio de quem é incendiado pelo esplendor de Deus. Tal visão nos coloca em contato espiritual com o sistema, o que transfere o nosso método de vida, levando-nos a funcionar na ordem. Isto torna mais leve o nosso fardo de dores, que é tanto maior quanto mais se desce, e tanto menor quanto mais se sobe. Evoluir significa nos aproximarmos do sistema, aprendendo a nos mover sem provocarmos, através do erro, o choque da desordem causada pela dor, que não tem mais razão de existir quando ela tenha cumprido a sua função de ensinar, fazendo o indivíduo aprender a lição. A visão serve para andar em harmonia com Deus, o que elimina o mal e, assim, resolve o problema da dor. Portanto, a visão é alegre, positiva e benéfica. Conhecer a lei, senti-la presente e vivê-la dá aquele sentido de segurança de quem se apoia sobre o sólido. Sabe-se então as consequências das próprias ações e tem-se consciência de que em cada ocorrência a última palavra pertence sempre à justiça de Deus. Quem conhece a lei sabe que ela protege quem a segue, sendo garantido o resultado de sua reta conduta. Sabe que o bem é o mais forte e que está destinado a vencer, assim como qualquer um que o pratique, mesmo estando situado no meio do mal do antissistema. Sabe que a dor, enquanto ensina, é um benéfico instrumento de evolução e assim a utiliza para a sua vantagem. Quem conhece a lei vê a estrada e a meta, sabendo que está a caminho e sabendo para onde vai. Não se move mais por tentativas como um cego, porque através do longo trabalho da elaboração evolutiva, construiu novos olhos para ver e por isso pode agora contemplar uma esplêndida visão, precioso prêmio que, conforme a própria justiça da lei, ele mereceu. Quem possui estes novos olhos, mesmo estando situado de cabeça para baixo no antissistema, vê em cada momento e lugar funcionar a lei, que lhe expressa o pensamento de Deus. Sentindo a sua presença em tudo o que existe, estabelece-se um íntimo diálogo entre sua alma e Deus, sem que nenhum ser humano, por mais poderoso que seja, possa intervir. Então, o indivíduo é penetrado por esta presença espiritual, que ele sente viva e que fala para ele com a voz interior. Com isso, já não se sente mais só, porque irmana-se e comunica-se com tudo o que existe, pois tudo expressa a presença de Deus. Ele torna-se, assim, uma célula pensante do grande organismo de pensamento que é a alma do todo. Esta comunhão confere um sentido de imensa potência vital, porque o coloca em contato com a própria fonte da vida, que é Deus. É inebriante beber na taça do conhecimento. Trata-se de uma exploração contínua, perante a qual o desconhecido cai passo a passo, de uma corrida para superar horizontes cada vez mais longínquos, de um movimento livre num oceano sem limites, onde cada gota é um momento da sapiência de Deus. Revelam-se então para nós
todas as formas do ser na divina substância que as anima, contando-nos uma sua longa história de criaturas de Deus, vivas de sua vida, movidas pelo seu pensamento e guiadas pela sua lei. Tem-se então a sensação da própria eternidade, percebendo-se que no profundo do ser está Deus, centro radiante de vida, potência suprema de conhecimento, bondade e amor. Quanto mais abertos estão os canais da nossa compreensão, tanto mais conseguimos escancarar as portas em direção à luz de Deus, e tanto mais ela irrompe em nosso ser, inundando-o de uma alegre e vitoriosa luminosidade, que o arrebata para um plano de existência mais alto e feliz. Esta é a visão do Deus Pai, o ponto de chegada de toda a obra, vértice no qual ela se conclui. Seguindo Cristo em sua elevação para fora do antissistema, chegamos à visão do sistema. Iniciei a obra em 1931 num estado de trevas, pedindo em vão às religiões e à ciência uma resposta aos fundamentais porquês da existência. Estou terminando a obra em 1971, depois de 40 anos de trabalho, num estado que, pelo menos para mim, é de iluminação. Então agora, na profundeza de cada coisa existente, sinto com crescente assombro um pensamento que me fala de Deus. Por vezes, aquele pensamento torna-se palavra e a ouço com um sentido que está nas profundezas do meu ser, onde, como em tudo mais, está Deus. Então é possível entender, porque Deus fala com a sua linguagem ao Deus que está dentro de mim. Por isso é possível tal comunicação, pois em Deus encontro a mim mesmo, e Ele encontra-se em mim, assim como o Filho encontra-se no Pai e o Pai encontra-se no Filho. Eis que no turbilhão da constante mudança de todas as formas, ouço a palavra que as dirige, imóvel, do centro de cada movimento. Este fenômeno não é desconhecido. Ele é chamado de intuição, inspiração, etc., podendo ser explicado psicanaliticamente, como já fizemos em outra oportunidade. No homem comum, o superconsciente jaz adormecido no inconsciente. Nesse estado primordial, Deus é captado na forma de uma ideia longínqua, como um pressentimento, mediante um ato de fé. Acontece, porém, que alguns indivíduos, com a evolução, começam a despertar para níveis espirituais mais elevados. Então a ideia de Deus desabrocha e, emergindo das névoas do inconsciente, torna-se consciência de sua presença. É assim que o evoluído pode atingir uma aproximação cada vez mais clara da visão de Deus, que está no ápice da escada da evolução, no fim do percurso que vai do antissistema ao sistema. Esta visão é o produto de um amadurecimento e, por isso, ela se faz tanto mais clara quanto maior é o desenvolvimento alcançado pelo indivíduo. Assim, um degrau após o outro, no final da obra e de minha vida, encontro-me agora de olhos abertos diante da lei de Deus. Escrevendo, fui à escola e aprendi, mas ao mesmo tempo quis explicar também aos outros. Todavia, não posso fazer o conhecimento que desejo transmitir ser adquirido através da simples leitura de livros. Isto porque a lei exige, e não se pode mudá-la, que a ascensão só se realize através do próprio esforço, com o qual se conquista a própria evolução. Nestas condições, contudo, o caminho pode ser percorrido, sendo possível a meta ser atingida por todos. É por isso que com a obra contei uma tão longa história. É a história de uma alma em evolução. Ela poderá interessar a quantos estejam prontos e dispostos a percorrer tal caminho.
Por isso o tracei e o descrevi nos 24 volumes que se sucederam, dos quais este é o último. Tudo isto para o bem de quem quiser tirar proveito dela. Eu estava desorientado e agora posso me orientar. Duvidava e agora estou seguro. Estava desarmonizado no caos e agora estou em harmonia na ordem do todo. Não sabia e agora sei. O meu desejo é que tanto trabalho permita que outros também compartilhem destes benefícios, dos quais, por ter seguido este caminho, posso agora, no final da minha vida, usufruir. Final da conclusão, final do livro Cristo e final da obra de Pietro Ubaldi.